Shalom Uvrachá, que Deus te abençoe e te guarde hoje. O que vou lhes contar a seguir acontecerá no final do ano 2025 e no ano 2026. Portanto, prestem muita atenção e não deturpem o que vou dizer aqui, pois é de importância vital para a sua nação, para o seu país e até mesmo para você mesmo. O que vou falar são profecias que Deus me mostrou e que vou tornar conhecidas a todas as nações. Em uma série de vídeos que serão lançados, um por um, aproximadamente 13 vídeos, de 12 a 13 vídeos que serão lançados, falando sobre o que vai acontecer nos próximos anos, no final do ano 2025 e no ano 2026. Então eu quero que prestem muita atenção, porque o que vou falar será de importância vital. A primeira coisa que digo, irmãos, é que Deus me mostrou que vi como um tempo de despertamento está chegando. Está chegando um tempo em que o Senhor vai reviver algumas nações, onde Deus trará avivamento a algumas nações. Vi jovens prontos para se levantarem, Deus usando-os em profecia, Deus usando-os de forma poderosa, assim como o Senhor prometeu no livro de Joel 2:28. Que nos últimos dias Ele derramará o seu poder e o seu espírito sobre toda a carne. Há pessoas que Deus levantará com um espírito profético para abençoar nunca só a França, abençoar muitas nações. Há jovens que Deus levantará para usá-los por todo o mundo, nos 4 continentes. Homens, mulheres e anciãos. Eles sonharão, terão visões, verão o futuro, porque Deus nada fará sem primeiro revelá-lo aos seus servos, os profetas. Esta é a primeira coisa. E digo, senhores, que Deus me mostrou algo muito intenso, senhores. E vi algo de grande mortalidade. E vi isso na nação da China. Vi como um espírito de morte entrou nesta nação. E vi, senhores, algo que foi planejado, algo que foi feito, e muitas pessoas, irmãos, estavam caindo, amarradas e derrubadas. Vi muitas pessoas aqui, estavam caindo mortas, simplesmente irmãs e irmãos estavam morrendo. Serei claro, estavam caindo e a palavra é falecidas, estavam morrendo. E vi como foi feito, irmãos. Um plano, algo estava sendo espalhado no ar aqui. E isso, irmãos, vinha novamente de um laboratório para que muitas pessoas, irmãos, perdessem suas vidas. Vi que algo estava sendo planejado. Mas não foi só isso, irmãos. Que estavam falando sobre uma doença, não era só que estavam falando sobre uma doença, mas sobre algo que parecia uma arma que estavam criando. Mas isso deu errado, irmãos. E vi pessoas, irmãos, ouçam com atenção, vi muitas pessoas, irmãos, nesta nação e em outra nação na Ásia, irmãos, que estavam caindo mortas. Vi também, irmãos, ouçam com atenção, como o Senhor estava sacudindo a nação das Filipinas. As Filipinas, irmãos, serão abaladas por um forte terremoto. Vi um forte terremoto atingindo as Filipinas. Deus vai sacudir as Filipinas. Os filipinos, ele tem que se voltar para o Senhor. Os filipinos, ele tem que buscar a Deus. Agora, mais do que nunca, porque vi como esta nação, senhores, foi abalada por Deus com um terremoto, um forte terremoto, irmãos, que muitas pessoas aqui sofreriam. Deus estava me mostrando algo muito poderoso, senhores. E Deus estava me levando à Espanha, e Deus estava me dando uma mensagem para a Espanha. E é que Deus quer que a Espanha volte para Ele. Deus quer que a Espanha volte para o Senhor. Deus quer que a Espanha volte para Jeová. Porque é tempo de a Espanha buscar a Jeová. É tempo de a Espanha buscar ao Senhor. Porque tempos difíceis estão vindo, irmãos, para a Espanha. Vi, senhores, algo sendo dito sobre o governo aqui, mas o que estava sendo dito não agradava ao povo. E Deus me disse, olhe para a situação na Espanha, como ela está.
E vi pessoas aqui dentro, senhores, que pertencem, senhores, ao governo, que pertencem ao reino, onde vi, senhores, e vi isso como num culto, mas não um culto a Deus, Mas quando vi isso, irmãos, vi um símbolo maçônico. Ouçam atentamente o que estou dizendo, isso é muito sério. Vi um símbolo maçônico, senhores. E quando vi isso, fiquei chocado, fiquei atônito e disse: Senhor, o que é isso? Deus disse: eu lhe mostrarei a realidade e por causa disso a Espanha está enfrentando desastre. E eu oro a Deus, senhores, para que Deus tenha misericórdia. Repito, também vi como a Espanha foi abalada por Deus. Deus estava sacudindo a Espanha, irmãos, e vi um forte terremoto, mas também vi água para a Espanha. Senhores, há 2 abalos que vão sacudi-la. Algo semelhante ao que aconteceu este ano, 2024. Senhores, vi muita água voltando para a Espanha novamente. Que Deus tenha misericórdia, senhores. Que Deus tenha piedade, porque tempos muito difíceis estão se aproximando. Tempos muito duros estão vindo para esta nação. Até economicamente eu vi, quando menciono colapso, irmãos, quero dizer que muitas coisas estão desmoronando, até mesmo economicamente, irmãos. Percebi que não seria a mesma coisa, porque havia pessoas que emigraram para a Espanha. Havia pessoas que emigraram para este país em busca de um bom futuro, em busca de uma vida melhor. Mas vi, irmãos, que as coisas aqui iam começar a ficar realmente difíceis. As coisas aqui iam começar a piorar muito. Deus falou comigo sobre uma cantora chamada Jennifer Lopez. Essa mulher precisa buscar a Deus. Porque será ferida pelo Senhor. Essa mulher precisa buscar a Jeová. Este é o tempo em que Deus tem chamado ela, mas ela tem resistido ao chamado de Deus. Há um plano do inimigo contra essa mulher. E se ela não se voltar para Deus, Deus vai permitir que essa mulher seja ferida. Se essa mulher não se voltar para o Senhor vai permitir que essa mulher, senhores, seja ferida, para que essa mulher seja... O inimigo, irmãos, ouça com atenção, ele tem um plano muito forte contra ela, mas Deus tem intervindo, e é por isso que essa mulher, senhores, Deus a tem livrado de muitas coisas. Mas este é o tempo em que ela precisa entender que Deus a está chamando, e se ela não se voltar para Deus, repito, ela estará à mercê das trevas, porque o Senhor a entregará. E Deus sabe tudo o que você faz em segredo. E vi coisas que essa mulher fez, que essa mulher precisa buscar a Deus, porque Deus tem tentado chamar a atenção dela, mas ela simplesmente não quis voltar-se para Deus. Jennifer Lopez, prepare-se. Porque vi um ataque contra essa mulher, senhores. No mundo espiritual, essa mulher precisa voltar-se para Deus. Deus me mostrou novamente, senhores, um plano contra as crianças. Deus me mostrou, senhores, um plano contra as crianças. E Ele me mostrou um plano muito forte. Assim como Ele continua me mostrando, irmãos, ano após ano. Mas Ele me disse, neste ano, 2025, vocês ouvirão coisas indizíveis contra as crianças, porque há um plano no mundo espiritual contra elas. Foram dadas ordens, ouçam com atenção, os satanistas receberam ordens, as bruxas, os feiticeiros, senhores, para realizarem rituais contra as crianças, irmãos cis. E Deus me disse, faça o meu povo orar pelas crianças, faça o meu povo orar, porque coisas mais fortes estão vindo. De fato, estão criando planos de controle para elas, há planos, senhores. As crianças estão na agenda da elite, porque eles querem desviar o desígnio genuíno de Deus, querem desviar o principal desígnio de Deus. E vi que a elite, irmãos, estava limando coisas para que fossem destruídas, para que desmoronassem. Ouçam com atenção, para que desmoronassem. E era tudo, irmãos, para atacar as crianças. E vi que a elite estava preparando armas
para que os princípios bíblicos em favor das crianças caíssem e assim pudessem controlá-las, irmãos. E até vi tecnologias para planos de controle mental, tecnologias para ensino, tecnologias de aprendizagem. Que Deus tenha misericórdia. Senhores, tempos difíceis estão por vir. Você sabe o que, irmãos? Deus quer que o seu povo ore e clame pelas crianças e pelos bebês, pois dias difíceis estão vindo. Vi planos no mundo espiritual, irmãos, e uma pessoa que o diabo pretendia usar para isso, mesmo que você não acredite, foi assim que o Senhor me mostrou. Foi assim que o Senhor me mostrou. Mesmo que você não acredite, irmãos, se quiser, não acredite. Mas vi o pontífice do Vaticano, o Papa, este novo Papa, senhores, sim, este homem. Irmãos, você sabe o que, irmãos? Há uma espada de Jeová novamente sobre o Vaticano que vai cair. Há uma espada de Jeová que vai cair novamente sobre o Vaticano. Ouçam com atenção. A espada de Jeová, o juízo de Deus, cairá sobre este homem novamente. E você sabe o que, irmãos? Eu o vi fazendo um plano. Vou dizer algo muito profundo. Eu o vi num lugar subterrâneo, senhores. No Vaticano há uma câmara a qual Deus me levou muitas vezes aqui. E é um lugar subterrâneo, senhores. É um lugar que parece uma caverna, irmãos. E a imprensa não entra aqui. Isso é algo, irmãos. Isto é algo escondido, algo privado. A imprensa não entra aqui, ninguém entra aqui, exceto, irmãos, aqui essas pessoas até se reúnem com demônios. Demônios que entram, irmãos, e falam com eles, demônios que entram. Irmãos, eu venho falando sobre isso há anos. Vocês estão percebendo isso agora. Porque neste ano, há alguns meses, o outro Papa havia aberto um portal e supostamente vozes puderam ser ouvidas. Senhores, vou lhes dizer algo. Eu venho dizendo isso desde o ano 2022. Eu vi o subterrâneo, o Vaticano e até demônios, senhores. Eu vi como falavam com este homem. Sabem o que disseram ao Papa? Disseram: ataque à igreja. Há uma agenda, irmão. A agenda para este ano 2025 será contra a Igreja de Cristo. Repito, e estas são ordens dadas diretamente do Vaticano, estas são ordens dadas diretamente, senhores, de Roma. Então preparem-se, povo de Deus, porque vai intensificar, irmão. Não estou dizendo que esta é a perseguição, mas eles perseguirão alguns lugares. E isso está vindo, senhores, planejado e monetizado, repito, financeiramente apoiado pelo Vaticano. Preparem-se, 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 senhores, porque tempos difíceis estão chegando. A Igreja de Cristo é hora de nos levantarmos em jejum e oração e de a igreja ser advertida. Senhoras e senhores, porque tempos difíceis estão chegando, tempos adversos estão chegando, tempos terríveis estão chegando. Há tempos chegando em que há lugares, senhoras e senhores, até na América Latina, vocês verão, irmão, coisas que começarão a ser testadas. Vocês verão, não estou brincando com o que estou dizendo, senhoras e senhores. Se quiserem, anotem tudo o que estou dizendo aqui, porque é aqui que se cumprirá. Assim como Deus me mostrou cada coisa, irmão, que tem se cumprido. Assim como vocês viram, irmão, nos meus vídeos eu costumava colocar a miniatura. Eu costumava colocar muito o Papa, irmão. Sabem por que eu colocava o Papa? Deus já havia falado comigo. Algumas coisas você não pode dizer até que Deus lhe diga, ou você pode se meter em encrenca, irmão. Mas tudo o que aconteceu, incluindo a morte do Papa, o Senhor já havia me revelado. Eu continuei mostrando, irmão, por meio de sinais, até nos meus vídeos e miniaturas, onde eu sempre destacava o Papa. E eu revelei planos que este homem, irmão, escutem bem, que o diabo tinha. E há coisas ainda mais fortes, irmão. Há pessoas que vocês pensam que morreram, mas não estão mortas. E bem, não vou entrar nisso porque é algo, irmão, que eu não posso falar coisas. Que eu não posso lhes contar, gente, até que Deus me dê permissão. Preciso esperar a permissão de Deus, senão eu estaria em grandes problemas. Só digo à Igreja de Cristo que vocês precisam buscar a Deus, gente, porque no ano que vem vocês verão, gente, haverá notícias.
Mesmo no final deste ano vocês verão, haverá notícias, porque o Vaticano virá com força, irmão, contra essa igreja de Cristo. Escutem o que estou dizendo. Tudo o que estou dizendo aqui, irmão, é profecia e acontecerá exatamente como Deus está me dizendo. Assim como toda a minha profecia que Deus me mostrou para o ano 2025 já se cumpriu. No ano 2024 elas foram cumpridas, porque fazemos os vídeos, irmão, antes que o ano 2025 chegue, para que vocês saibam, irmão, que Deus falou e que ninguém tem desculpa. Chile novamente, Chile, o Senhor está chamando sua atenção. Chile, eu já o adverti, diz Jeová. Chile, Jeová já o advertiu sobre o que vai acontecer aqui. Chile, você vê o Japão? Chile, não. Chile, o que vai acontecer com você não pode ser comparado ao que aconteceu com o Japão. Aqueles terremotos que aconteceram no México, que aconteceram no Equador, que aconteceram na China, que aconteceram na Turquia, China. Escutem-me, não? Parecerá pequeno para vocês, Chile, comparado ao que vai acontecer. Chile, Deus está tentando chamar sua atenção. O Senhor está lhe dando um aviso, e no ano que vem Ele também lhe dará outro aviso. Outra lição, mas estas são apenas lições, porque a parte devastadora ainda está por vir. Chile, é necessário que você se volte para Deus. Chile, busque Jeová. Chile, é necessário que você busque o Senhor, busque a Deus agora. O Senhor está chamando sua atenção. E o julgamento também virá sobre seu presidente. Eu vejo coisas sendo reveladas aqui. O julgamento virá para este presidente do Chile, cujo sobrenome é Boric. Boris, Jeová o entregará. Escutem com atenção, Guatemala. Há também uma espada colocada sobre seu presidente. Há uma espada colocada sobre seu presidente, porque ele permite o que Deus não permite. Eu vi a espada de Jeová, irmão, apontando para Juízo, Nazicem, Maixeres, a Guatemala. Mas não vinha só para a Guatemala. Eu vi que a ponta daquela espada estava apontando especificamente para o presidente dessa nação, sobrenome Arévalo. Este homem saberá quem é Jeová. Eu vi este homem, irmão em espírito. Ele visitava montanhas, fazia coisas e encontrava-se com feiticeiros. Deus usou-me para profetizar que este homem venceria a presidência e revelou como seria seu governo. Senhores, e eu já lhes disse, eu vi o que este homem estava fazendo. Senhores, ele faria coisas erradas. Assim Deus me mostrou, ele faria coisas contra. Senhores, contra o Senhor. Pela vida do Senhor, ele não ficará impune. Havia uma espada, irmão. Eu vi muitos presidentes, mas este especificamente tinha uma espada. O castigo de Deus sobre ele será visível. Será visível. Porque numa ocasião ele estava consultando pastores. Escutem com atenção o que Deus me mostrou, irmão. Porque há coisas, há pessoas que vocês veem por aí, as veem na televisão, como é bom, vejam como visitam os pobres, vejam isto, mas vocês não sabem o que essas pessoas fazem em particular. E só Jeová conhece o coração do homem. Deus sempre revela seus planos primeiro aos profetas. Deus me mostrou este homem buscando orações de pastores para ganhar votos, e então Deus me revelou mais. Irmão, indo a bruxas, eu o vi sentado com bruxas, eu o vi, irmão, tomando banhos rituais, supostamente com ervas desse tipo, bruxas, xamãs e outros fazendo sacrifícios por ele. E eu vi este homem deixando oferendas a demônios. Sabem o que? Este homem, desde que Jeová lhe ensinar que não se brinca com Deus, que as coisas de Deus são santas, as coisas do Senhor são santas, porque Deus é santo, porque o Senhor é santo, e Deus não divide sua glória com ninguém. Quero, senhores, que todos que estão me assistindo aqui, por favor, todos que estão me assistindo, todos que estão me ouvindo, de diferentes lugares, de onde quer que estejam me assistindo, quero que, por favor, compartilhem este vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estiverem inscritos. Estou fazendo esta pausa para que fiquem atentos às outras profecias que vamos carregar, porque há vários vídeos que vou fazer, irmão, porque todas as informações e revelações que Deus me deu não cabem em um só vídeo. Estou lhes dizendo aqui coisas que nem mesmo os segredos de Estado do seu país
Sabem, estou lhes dizendo aqui coisas, irmão, que ainda não aconteceram, ainda não se cumpriram. Mas vocês agora estão testemunhando aquilo sobre o que estou falando, estão testemunhando aquilo sobre o qual estou falando. Vocês estão testemunhando, senhores, aquilo sobre o que estou falando. Há um ator famoso cujo nome não consigo lembrar agora, mas este homem interpreta o Homem de Ferro nos filmes. Este homem interpreta o papel do Homem de Ferro e eu vejo como a tragédia visita a casa deste homem. Sei que tem um público americano, porque nos Estados Unidos encontrei pessoas que falam inglês e não sabem falar espanhol. Eles já me reconheceram na rua. Toda a glória seja dada a Deus, ao Senhor, e tenho vídeos para mostrar isso. Tenho certeza de que esta mensagem chegará a essa pessoa. Este vídeo será traduzido para o inglês para o nosso canal do profeta Diony de la Rosa. Este vídeo chegará a ele e a todos os idiomas anglo-saxões. Vou dar a ele a mensagem sobre o que acontecerá no futuro em sua nação e com seu povo. Este homem precisa buscar a Deus. Eu vi um plano, senhores, que Deus me mostrou contra Donald Trump, e era um plano, senhores, para derrubar este homem. Para que ele tivesse algo como um ataque cardíaco, para que ele tivesse um ataque, para que ele ficasse doente e algo lhe acontecesse, senhores, para eliminá-lo. Mas não era isso, irmão, assim como já tentaram fazer com este homem. E Deus me disse, ore por Trump. Ore por Trump. Deus me disse que há um plano contra Donald Trump, então orem por ele. Lembram-se, irmão, de algo que aconteceu com Marley? Dizem que deram a Bob Marley uns sapatos com uma agulha dentro deles. Que isso, irmão? Veio da Agência Central de Inteligência. Não quero falar, porque o que estou dizendo é um pouco comprometedor. E dizem que deram esses sapatos a este homem para que ele os usasse, porque ele apoiava um governo. Gente, eu vi um plano semelhante com Trump, mas era algo, irmão, como deixá-lo doente, como dar-lhe uma doença grave, um ataque cardíaco, e que ele caísse, irmão. Eu oro a Deus para proteger este homem e mantê-lo a salvo. Porque eu vi um ataque à saúde de Donald Trump, irmão, no ano que vem. Gente, vamos orar por Donald Trump, vamos clamar por ele, porque este homem é um homem que Deus colocou aqui. Deus me disse, ore por ele, porque eu o coloquei aqui para cumprir as profecias. Vocês foram testemunhas, irmão, de como eu profetizei todas aquelas ações judiciais que queriam colocá-lo na prisão, como eu profetizei os 3 ataques contra ele, como eu profetizei que ele ganharia a presidência. Expliquei tudo isso porque tem um propósito, senhores. Deus não revela as coisas para ficarmos parados ou apenas para dizer que Deus me usa. Não. Deus revela, sabem para quê? Para que você e eu oremos e aquilo não aconteça, para que você e eu, irmão, entendamos. Deus me disse que Donald Trump precisa de proteção. Sabem por quê? Para cumprir profecias apocalípticas que estão na palavra do Senhor, para cumprir profecias bíblicas, irmão, que estão na palavra de Jeová. E há pessoas, irmão, que ainda não entenderam isso. Há pessoas que ainda não entenderam isso. Sabem o quê, irmão? Dias desafiadores estão chegando e Deus falou comigo sobre escuridão. Senhoras e senhores, eu vi apagões em nações. E não estou falando, irmão, de 2 ou 3 casas. Estou falando de apagões em todo o país. Deus me revelou um plano de contingência, senhoras e senhores. Repito, povo de Deus, nós somos a esperança. Aqueles que estão ouvindo, nós somos a esperança da terra. Há um plano de contingência semelhante ao que fizeram no ano 2020, mas não será o mesmo. Agora eles vão mudar a estratégia, senhoras e senhores. Há um plano de contingência, Deus me mostrou novamente, já não será como no ano 2020. Senhoras e senhores, há um novo plano, e eles estão se preparando, senhoras e senhores, estão se preparando, irmão. Estão preparando as mentes das pessoas, estão preparando as mortes das pessoas. E eles também estão preparando as mentes das pessoas, irmãos.
Estes são dias difíceis, irmãos. Estes são dias de enfermidade. Eu pude ver, irmãos, enfermidade e escuridão. Enfermidade e escuridão. É assim que eles vão preparar as mentes das pessoas para um novo plano de contingência que eles têm, irmãos. Não posso discutir claramente algumas coisas, senhores, porque a elite tem meus atos sob vigilância, senhores. Mas vou dizer o que Deus me ordena. Há um famoso cantor dominicano de bachata, senhores. Prestem atenção. Há um famoso cantor dominicano de bachata. E Deus me mostrou este homem e disse: você vê aquele homem? Em 2025 ele enfrentará a morte. Ele precisa se arrepender diante do Senhor para que possa salvar sua vida e sua alma. Deus me revelou este homem e me mandou orar por ele, irmãos. E Deus me mostrou ele e me disse, ore por ele. Ramon Torres é este cantor de bachata. Senhoras e senhores, o fim está próximo. As pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas não querem estar atentas, as pessoas não querem compromisso com o Senhor, as pessoas não querem compromisso com Jeová. Tempos difíceis estão por vir, senhoras e senhores. Dias difíceis estão chegando, dias adversos estão chegando, dias duros estão chegando. As pessoas precisam começar a buscar a Jeová. O dia que o Senhor fez para que nos voltemos a Ele. Povo de Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Deus me disse, minha vinda está próxima, minha vinda está próxima. Minha vinda está próxima, a vinda de Cristo está à porta, senhores. Devemos buscar ao Senhor. Vi algo, senhores, no Espírito, e sabe o que mais, irmãos? Vi demônios realizando reuniões no mundo espiritual, vi reuniões sendo realizadas no mundo espiritual. E esses demônios, senhores, estavam realizando reuniões para derrubar alguém. Entende? E Deus me disse, esse alguém é o povo de Deus. E vi que estavam realizando reuniões. Irmãos, digo, ele sempre me tirou do meu corpo e me levou em espírito para ver as reuniões, para ver, irmãos, as coisas. Desta vez, vi algo diferente. Os demônios estavam reunidos e diziam uns aos outros, irmãos, a cada ano, senhores, há um plano e eles entregam esse plano à elite para executá-lo. Os Simpsons não prevêem coisas, eles fazem parte da elite e têm o projeto. Eles recebem a lista dos planos que serão executados no ano 2000 e tal, a cada ano que vem. Então, irmãos, esses planos que são ocultos e secretos, Deus os revela a mim para que eu possa contar ao mundo. As pessoas simplesmente não querem acreditar nem buscar a Deus. Nessas reuniões, senhores, vi principados, explicarei melhor em outros vídeos. Vi principados, potestades e demônios das trevas planejando atacar a igreja e o povo de Deus. E ele os enviou, senhores, prestem atenção, com a tecnologia, ele os enviou para se infiltrarem na tecnologia. Tirar o tempo deles, tirar a capacidade de discernir, esse era o plano, senhores, a capacidade de discernir entre... Escutem-me, envolver as pessoas, até mesmo a igreja, fazê-las perceber o que não é real. Em outras palavras, deixar que o sistema lhes diga o que devem fazer, para que não tenham sua própria voz, para que não tenham, senhores, sua própria resposta. E vi, irmãos, como as redes sociais estavam se tornando algo mais poderoso do que as pessoas imaginam, ainda mais forte do que o que estamos vendo agora. Caso vocês não soubessem, senhores, vi como a elite se envolveu. Senhores, eles planejaram assumir o controle e enviar pessoas. Iam enviar, senhores, para determinar coisas que o povo de Deus, senhores, deve estar... Senhores, precisa estar alerta. O povo de Deus precisa estar alerta, senhores. Precisa estar vigilante, buscando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o sistema vai fazer algo com a tecnologia e trará um avanço tão forte que as pessoas, irmãos, não vão mais discernir
na opinião popular, senhores, e não vão mais se importar. Quero dizer, não terão mais aquele lado humano, mas tudo, irmãos. Isso simplesmente se tornará uma opinião nas redes sociais. Não sei se vocês entenderam o que quero dizer. E vi aquele plano, irmãos, muito detalhado, que eles querem implantar, irmãos, especialmente na igreja. Tirem o tempo deles, ele disse, com as redes sociais, tirem o tempo deles com a tecnologia, para que não se reúnam mais, para que não busquem mais o meu rosto, para que não se voltem mais a Deus, para que não busquem mais, prestem atenção, o rosto de Jeová, para que não busquem o rosto, irmãos, do Senhor. E vir, irmãos, como o Senhor me disse, olhe para mim aqueles demônios. O Senhor me tirou e me conduziu, e Ele me disse, olhe, eles estão reunidos para quê? Para desperdiçar o seu tempo, Igreja de Cristo, e para que a percepção de todo o mundo seja mudada, senhores. Vi como tudo ia se tornar digital. E o que acontece com isso, irmãos? Repito, a parte mais forte disso não é que tudo vai se tornar digital, porque isso já é conhecido, mas o mundo, irmãos, como está a percepção das pessoas, irmãos, já não ia ser mais humana, já não ia ser mais uma percepção humana, mas uma percepção tecnológica. Repito, irmãos, que as máquinas decidiriam por elas, que as tendências, que o sistema iam decidir por eles. E Deus me disse, Johnny, cuidado com isso, cuidado com isso. Vá, avise meu povo. Senhores, não substituam o que é de Deus pela tecnologia, nunca, senhores, nunca, porque isso está caminhando nessa direção. Repito, isso está caminhando nessa direção. Onde o lugar, irmãos de Deus, eles vão querer entregá-lo, irmãos. As máquinas, posições, senhores. Na igreja, que deveriam ser ocupadas por pessoas que querem servir a Deus, eles entregarão, irmãos, as tendências, as máquinas e as inteligências artificiais, senhores. Igreja de Cristo, tenham cuidado. Há planos contra os genuínos de Deus, contra os princípios bíblicos de Deus em todo o mundo. Senhoras e senhores, é tempo de buscar a Deus agora mais do que nunca, porque dias difíceis estão chegando. Dias difíceis estão chegando, dias duros estão chegando. Que Deus tenha misericórdia, senhoras e senhores. E eu rogo a Deus, senhoras e senhores, que Deus tenha misericórdia de todos nós, senhoras e senhores. E que aqueles que estão se afastando de Deus se voltem ao Senhor. Que aqueles que estão se afastando de Deus se voltem a Cristo. Porque dias difíceis estão chegando, senhoras e senhores, em que somente os escolhidos por Deus serão protegidos. Senhoras e senhores, os tempos estão sendo abreviados. Precisamos nos voltar ao Senhor. Precisamos buscar a Deus, agora que o Senhor pode ser achado, Igreja de Deus. Não desperdicem seu tempo com discussões, não desperdicem seu tempo com fofocas e contendas. Porque enquanto vocês estão ignorando, brigando e distraídos com outras coisas, o diabo quer se infiltrar e fazer sua obra. Precisamos buscar ao Senhor, senhores. Precisamos buscar a Jeová. Precisamos buscar a Jeová agora, mais do que nunca. Deus me disse, irmãos, que no meu país, a República Dominicana, juízo cairá sobre alguns políticos. E vi pessoas, irmãos, com câncer aqui, políticos cujo câncer se tornou viral. Senhores, Jeová atingirá muitos deles com câncer, porque não trataram bem o povo. Refiro-me a ex-presidentes, senhores, e atuais autoridades governamentais. Jeová está prestes a, escutem com atenção, pessoas que ocupam cargos, irmãos, escutem bem, no governo, que estão no gabinete governamental. E outros, estou falando de ex-presidentes, porque não trataram bem o povo, irmãos, porque não buscaram a orientação de Deus para tomar decisões. Leonel Fernandes será atingido por Deus, Danilo Medina será atingido por Deus, e Deus também atingirá Luiz Abinader, Jeová também o atingirá, mas com ele foi diferente. Vi um diagnóstico médico para o presidente da minha nação. Vi o diagnóstico médico dele.
Vi um diagnóstico médico para ele que não era favorável. E esse homem precisa buscar a Deus e se voltar a Deus, que é misericordioso e o perdoará e lhe mostrará misericórdia. E o perdoará. Vi algo no pâncreas dele com esse homem. Que ele tenha cuidado com o Senhor, porque, senhores, Deus joga duro, senhores. Deus, nos jogos pesados, e Deus está irado, senhores. Com os políticos da minha nação de formas que vocês nem imaginam, de maneira imensa. De maneira tremenda. Há comunicadores aqui, senhores, sobre os quais Jeová também vai pesar a mão. Jeová vai pesar a mão sobre eles, senhores. E há um sobre quem tenho enfatizado, senhores. Deus já deu a esse homem várias palavras. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa ouvir a voz de Deus, senhores, porque o que o espera será duro e tremendo. Deus tem chamado um cantor de música urbana do meu país, chamado El Alfa. Deus está chamando este homem para se voltar e buscá-lo. Deus está chamando você para buscar a Jeová. Agora, mais do que nunca. Não rejeite a voz que o Senhor está colocando em seu coração para caminhar nos caminhos de Deus. Não rejeite essa voz. Porque eu vejo Deus chamando você. Há uma convicção em seu coração. E é hora de você se aproximar do Senhor. É hora de você se aproximar do Senhor. Deus tem chamado você para lhe dar a felicidade que você deseja. Essa felicidade vem do Senhor. Essa felicidade está no Senhor. Busque a Deus agora, porque Deus está chamando sua atenção. Deus está chamando sua atenção para que você o busque agora, para que você o busque agora, porque agora é o tempo em que Deus quer que você se volte para Ele. Se você não entender pelo amor, Deus fará você entender pela dor. Alfa, ouça isto. Se você não entender pelo amor, Deus o trará pela dor. Jeová o trará pela dor. Porque eu vi um acidente. Se você não buscar a Jeová, se você não ouvir o chamado do Senhor, eu vi um acidente catastrófico. Você precisa buscar ao Senhor. Deus abençoe cada pessoa que está me ouvindo, cada pessoa que está me assistindo hoje. Convido você a compartilhar este vídeo, a curtir o vídeo se ainda não se inscreveu e a me seguir para a oração nas minhas redes sociais. Dione de la Rosa no Facebook, Profeta Dione de la Rosa no Instagram e Profeta Dione de la Rosa no TikTok. Se alguém escrever a você pedindo dinheiro, não sou eu. Nosso ministério não tem um orfanato. Nosso ministério não fica pedindo dinheiro a ninguém. Portanto, tenha muito cuidado. Essas são contas falsas. Denuncie e bloqueie-as. Deus abençoe você. Deus o guarde. Shalom uvracha.